Oi gente, tudo bem? Vamos falar hoje então sobre o princípio de stretch squash, ou comprimir e esticar. Eu subi o vídeo aqui no SyncSketch para a gente poder analisar ele e conversar um pouco sobre como que isso funciona. Play aqui, a gente vai ver uma série de ceninhas. Então são várias cenas do Hotel Transilvânia e uma cena do Sem Florestas, né? Então, para a gente analisar como que funciona esse conceito, qual que é a importância dele e como que a gente pode adaptar para a nossa animação. Esse primeiro trecho que a gente tem aqui, ele é bem rapidinho. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou dividir o tamanho da timeline aqui. Vai ficar fácil da gente analisar. Então, qual que é a função do Squash Stretch? Ele é fácil da gente entender quando a gente tem... Tirar o som. Ele é fácil da gente compreender quando a gente tem uma bouncing ball ou algum objeto que vai automaticamente precisar comprimir e esticar para fazer uma ação. Como que a gente pode ver essas aplicações em corpo humano e em outras formas ali orgânicas? Ele vai estar muito atrelado com isso, a formas orgânicas de movimentação. Quando é um carro, coisas mecânicas, esse efeito dificilmente fica aparente. Em personagens que são orgânicos, ele vai aparecer de forma natural. Por exemplo, aqui, esse carinha está colocando a cabeça dele no lugar. Então tem um squash bastante evidente ali, stretch nos braços dele. Isso torna a movimentação super orgânica na hora de fazê-la. Se a gente for dar uma analisada na cena, ele puxa a cabeça normal e aí tem um stretch aqui, estiramento da forma. O stretch também serve para poder fazer a questão de motion blur, assim que a gente pode fazer do nosso objeto, forçar ele, isso deixa ele mais cartoon também. Aqui o squash, quanto que ele vai amassar aquela forma, né? Aquela forma que é feita de aqui cabeça de abóbora, mas seria se fosse feita de osso, carne, pele, todas essas questões que a gente pode colocar ali e reforçar. Isso deixa a nossa animação mais viva, com uma aparência muito mais interessante para a gente assistir. Mesma coisa vale aqui para os braços dele. Ó. Ele colocou a cabeça e começa a tirar os braços. Então, em que ele começa a fazer essa aceleração de movimento, o esticar começa a aparecer bem evidente aqui. Ó. De um braço para o outro, ele estica bastante, respeitando conceitos de overlap e tudo mais. O Squash Stretch funciona bem também, principalmente o comprimir da forma do nosso personagem como uma antecipação para o que ele vai fazer. Então ele antecipa com o Squash, com a compressão da forma e depois ele estira no Stretch. Geralmente esse estiramento, esse esticado que a gente coloca na forma, ele é de forma muito rápida e não tem a necessidade do espectador ver ele. Ele vai funcionar muito mais como uma transição. Então a gente não deixa o espectador sentir que está acontecendo aquele stretch ali, aquele estiramento da forma, aquele esticamento ali não natural. Né? A gente tem que voltar para a forma de repouso original do nosso personagem antes que o espectador note que aconteceu alguma coisa. Ela vai estar ali, a gente vai sentir a energia percorrendo de um lado para o outro, é o que a gente sente aqui na cabeça dele quando ela estica ó, e bate, comprimiu, voltou, tanto que a compressão dele aqui ocorre para baixo, ó, se a gente for ver aqui, né, ele força ali as mãos para baixo e aí ele vai ser a última parte que vai subir. Os braços também dá para a gente ver bem direitinho o overlap e follow through deles funcionando. E aqui esticando daí toda essa região, se deformando para acompanhar esse overlap, certo? Então, ele anda em conjunto. Ó. Os conceitos de animação eles vão andar em conjunto. O stretch aqui ele anda em conjunto com o overlap e o follow through. Ele anda em conjunto com o overlap e follow through que a gente viu na semana passada. Ele não fica uma coisa distante uma da outra, eles estão sempre mesclados ali, né? Certo, vamos ver a próxima cena. Então, o que é importante nessa cena aqui? O que ela tem para nós? Né? Ela vai aparecer aqui. Ela tem bastante comprimido. Esticar, é uma cena super rápida. Esse filme todo tem bastante uso do Squash Stretch, porque ele é super cartoon. Então ele vai usar bastante dessa forma. E de novo, o Stretch ó, funciona como um guia do olhar do espectador. Olha como ficou essa forma dele aqui.
né, o tamanho da forma do personagem ficou super grande. Então ele permite que o espectador veja num movimento super rápido, que nem aqui a gente tem ele fazendo assim, essa linha de ação, vem para cá, e ele sai para o outro canto da tela. Então a gente percorre em 3 frames, uma distância super grande de tela do personagem, mas a gente não fica perdido para onde olhar, pois o Stretch vai fazer esse papel de guiar o nosso olho para onde o personagem vai. E, de novo, um movimento super rápido, que vai permitir que o nosso olho acompanhe ele, flua naturalmente ali. Como condiz com o estilo de animação, estilo de forma, casa super bem aqui. Até o Drácula vindo aqui na cena, ó, ele entra estirado, com um stretch bem alto, e aí nosso amigo sai. Dá leitura aqui para o espectador, a gente tem que dar leitura para o espectador entender o que está acontecendo também em cena, e aí poder fazer esse recurso de esticar o nosso personagem. Então aqui ele está na forma natural, e aqui ele começa a esticar bastante. No terceiro frame ele já ficou quase toda de um ponto ao outro da nossa tela aqui. Então, isso que a gente precisa compreender do funcionamento do Squash Stretch. E como que a gente pode aplicar ele também, as deformações, quando param os personagens. Vamos ver aqui. Então, nessa outra ceninha, que eles vêm esticados, ele tem uma deformação, e não é uma deformação muito acentuada, mas tem um stretchzinho aqui da face dele, do corpo, tudo uma mesma linha de ação. E aí pausou aqui o Drácula. O que vai acontecer quando tiver impacto? Ele vai fazer daí aqui o squash do rosto do nosso personagem. Ele volta ao natural, dá uns 3 frames ali. Então tudo muito rápido, mas a gente coloca ali para deixar a nossa forma muito mais orgânica, muito mais sensação de pele, carne e ossos ali do personagem, né? Não sendo uma coisa 100% rígida, mas um corpo orgânico que a gente está animando. Esse é um dos principais princípios de animação por causa desse efeito que ele dá para os nossos objetos, né? Ele deixa eles muito mais orgânicos na hora da gente fazer a nossa animação. Mais esse exemplo. Aqui tem bastante coisa acontecendo, tem um monte de bolinhas que a gente pode separar, né, de pau simbol, que são os lobinhos. O Drácula também antecipa, ó, ele faz uma antecipação aqui, ele segura por bastante frames aqui, se curva bem, uma pose mais de squash, né, mais concentrada da forma, mais concentrada aqui da forma dele. E aí sim ele vai, em 2 frames ele vai para um stretch aqui. Vai e sai mais rápido. De um frame para o outro a gente pode fazer a movimentação dele batendo já lá no carro. Então o Squash Stretch tem essas características de tornar os nossos personagens mais orgânicos, deixar eles com aparências flexíveis e indicar para o espectador para onde ele deve olhar, qual o segmento que ele deve fazer. Se ele mantesse a forma aqui, ia ficar bem esquisito nessa velocidade, né? Então o Stretch tem também essa sensação de conduzir o olhar do espectador. Isso vai acontecer muito aqui no próximo exemplo, que é do Sem Florestas, onde o nosso personagem aqui passa de um frame para o outro de forma muito rápida. Então ele dá só algumas dicas para o espectador do que ele vai fazer e como que são essas dicas, o que ele vai fazer efetivo aqui, né? Então ele olha para um lado e aí ele se movimenta. Ó. Ele olha e aí a gente tem 1, 2, 3 frames de movimentação e olha como que fica esticado o shape do nosso personagem. Ele fica super esticado, super deformado, mas permite que a gente faça esses movimentos rápidos, mantenha ele com essa aparência orgânica, dele ser flexível, ser composto de tudo que é matéria ali, não ser um boneco rígido de metal ou coisas do gênero, né? Então permite que a gente tenha essa impressão sempre do personagem, mesmo ele se movimentando muito rápido de um lado para o outro no quadro. Então esse é o conceito de stretch squash.